Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Somos gratos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos, e também somos gratos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. São centenas e centenas de pessoas que têm grupos com os quais participam e partilham esses estudos. Isso é muito importante, nós agradecemos a todos vocês. Também nós agradecemos aqueles que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e ainda queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando diariamente os estudos da Palavra de Deus. Mandamos aqui um alô especial para o Pedro Santana, é de Poconé, Mato Grosso. Marcilene Dias Alves é de Diamantino, Mato Grosso do Sul. Edma Albuquerque é de Baixa Verde, Queimadas, Paraíba. Genésia Ribeiro é de São Francisco das Pedras, em Minas Gerais. Raimundo Ricarte Neto é de Sorocaba, em São Paulo. Reginaldo e Adelina são de Frutal, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos, agradecidos pela vida, agradecidos pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Neste momento, Pai, te agradecemos porque vamos abrir a Tua palavra para estudá-la, que o Teu Espírito Santo se faça presente com cada um de nós, abrindo a mente, nos dando entendimento e nos ajudando a tomar a decisão de colocar em prática em nossa vida o que nós aprendermos. Abençoa todos aqueles que passam por dificuldades, por situações difíceis, provações, tribulações. Tu conheces cada um, Pai. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o nosso estudo. E ontem nós começamos aqui falando a respeito do povo de Israel que foi tirado lá do Egito, liderado por Moisés, um instrumento que Deus usou, Moisés, para conduzir o povo, primeiro para libertar da escravidão egípcia. Mas quem libertou foi Deus. Moisés foi um instrumento. Depois, então, Moisés conduziu este povo pelo caminho que Deus mostrou que deveria ser levado. Sabemos que existia caminho mais perto para chegar a Canaã, mas Deus tinha um propósito em levá-los para um beco sem saída, como nós falamos ontem. Eles chegaram junto ao Mar Vermelho, montanhas de um lado e de outro, e eles viram que o exército de Faraó vinha atrás deles, porque Faraó, depois que passou aquele momento de dor por ter perdido o filho primogênito, naquela noite em que o anjo do Senhor feriu todos os primogênitos, na casa em que não havia o sangue do cordeiro no umbral da porta, então Faraó agora vai atrás dos israelitas para trazê-los de volta. Mas Deus ele se interpôs entre o povo de Israel, que estava naquele beco sem saída, e o exército do Egito. Deus, numa coluna de fogo, Deus interpôs para que o Egito não atacasse os israelitas, não chegasse até eles. E então, aquela coluna que se pôs entre o povo de Israel e o exército egípcio, para os israelitas aquela coluna era luz. Quando estava de noite, aquela coluna clareava e eles poderiam ver onde eles estavam e o que estavam fazendo. Mas para os egípcios, aquela coluna era trevas, eles não viam nada. Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Deus, ele protege os seus filhos. Deus, ele está sempre pronto a fazer o impossível por cada um daqueles que creem nele. E com certeza nós já passamos por problemas em que nós não víamos saída, mas quando nós clamamos a Deus, Deus, ele providenciou uma saída, um milagre. E isso aconteceu com o povo de Israel. Deus disse para Moisés: diga ao povo que marcha. E agora? Dizer ao povo para marchar. Até Moisés, naquele momento, antes que Deus mandasse que Moisés ferisse a água com aquele cajado que ele tinha, Moisés, ele também estava esperando que Deus fizesse alguma coisa. Assim como o povo de Israel, eles clamaram. E Deus disse então: mande o povo marchar. E aí Moisés tocou nas águas, as águas se abriram e eles atravessaram, e o exército de Israel, do Egito, melhor dizendo, quando viu que o povo de Israel estava avançando pelo mar e aquela coluna, que estava entre eles, aquela coluna saiu dali para que os egípcios vissem e fossem atrás dos israelitas. E quando eles entraram para atravessar o mar, o povo de Israel já havia chegado do outro lado, e então
Deus mandou que Moisés novamente ferisse aquelas águas e o mar se fechou, e todos aqueles que participavam do exército egípcio morreram. Deus é poderoso, irmãos. Não existe nada que Ele não possa fazer. O que nós precisamos é confiar e clamar. E então, o povo de Israel, depois desse milagre, continuou seguindo a caminhada, aquela coluna de nuvem que cobria para que eles não sentissem calor durante o dia e que à noite aquecia o povo. Aquela coluna é que guiava. Quando ela se movia, o povo ia junto, e quando ela parava, o povo parava. E eles foram até Refidim. Veja aqui o que aconteceu. Êxodo 17, verso 1 diz assim: Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Que situação! Deus estava, irmãos, mostrando para o povo de Israel, o povo hebreu, quem ele era. Como eu disse ontem para vocês, o povo de Israel, eles já não conheciam o Deus como Abraão, como Isaac, Jacó, José e outros mais conheceram. Não tinham mais aquela intimidade com Deus, já haviam se passado 400 anos de escravidão. E eles estavam acostumados com deuses pagãos, e Deus então precisava mostrar quem ele era. É possível que eu esteja falando para muitas pessoas que também vieram de crenças nas quais adoravam ídolos e tinham outros deuses, clamavam a outros deuses para solucionar os problemas, mas quando conheceram o verdadeiro Deus, aí viram quem realmente é o nosso Deus. E somente quem tem um Deus como o nosso é que pode confiar, saber que nos momentos difíceis Deus estará presente e irá prover aquilo que necessitamos. O povo de Israel chegou ali em Refidim e agora não tinha água. E o povo murmurou, o povo reclamou. É como nós, né? Reclamamos por nada, nós murmuramos à toa. Qualquer coisinha nós estamos reclamando. Mas nós precisamos aprender a ser gratos a Deus, mesmo na provação. Por quê? Porque Deus ele está nos purificando. É o fogo da provação que nós estamos estudando. Deus ele está trabalhando conosco, nos preparando para o lar eterno. E então, o que aconteceu? Deus mandou que Moisés ferisse a rocha com uma vara, com aquele cajado que ele tinha. Em Êxodo 15, versos 22 a 27, Êxodo 15, versos 22 a 27 diz assim: Em seguida Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga, demais para beber. Por isso clamaram e chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntaram. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto com norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: Se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os fareis sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mar, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras e acamparam ali junto às águas. Esse aqui foi o primeiro momento que eles passaram sem água. Foi lá em Mara, eles chegaram e a água não podia ser bebida porque era amarga. Deus então disse para Moisés pegar um pedaço de madeira e jogar na água, e assim fez, e a água se tornou boa para beber. E então Deus colocou um mandamento para eles: olha, se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma doença das que enviei sobre o Egito. Então, aqui foi em Mara. Quando lemos então no capítulo 17, nos versos de 1 a 7, agora vai sair água da rocha, olha. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro, por fim acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. E Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova?
Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor. O que devo fazer com este povo? Então estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber. E ainda aqui, o versículo seguinte, ele continua dizendo: assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Então aqui, Deus faz sair água da rocha. E segundo nós sabemos, aquela rocha era o Senhor Jesus que acompanhava aquele povo por onde eles estavam. Nós vamos ver uma outra ocasião mais à frente que Moisés também era para falar à rocha, ele bateu na rocha. E por causa dessa desobediência de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Ele morreu ali antes de entrar na terra prometida. Agora, aquela pedra acompanhava o povo de Israel. Aquela pedra era o próprio Senhor Jesus. E eles não sabiam. Então, o que nós precisamos entender é que Deus ele está sempre presente conosco. Deus, em todos os momentos, em todas as situações, Ele está ao nosso lado. Assim como aquela rocha que os acompanhava, onde eles acampavam, aquela rocha estava ali. Era o Senhor Jesus. E assim também, Deus está conosco. Irmãos, vejam que Deus, ele levou o povo por uma situação, um caminho, em que eles passaram por várias situações. Primeiro o Mar Vermelho, depois as águas amargas em Mara. E Deus as tornou em água doce. Depois essa situação em Refidim, onde não havia água para beber. E Deus ele permite, irmãos, ele às vezes nos leva para esses lugares para que nós possamos exercitar a nossa fé. Qual é o deserto que você está atravessando em sua vida? Qual é a situação difícil que você está passando? É falta de alimento em sua casa? Essa crise que está chegando aí? É falta de uma água boa para se beber? É falta de um trabalho? É falta de união na família? Qual é o deserto que você está passando em sua vida? É uma enfermidade? Saiba que Jesus está aí do seu lado. Clame como Moisés clamava a Deus, como o povo de Israel clamava ao Senhor e Deus ouvia. Agora, muitas das situações adversas que eles enfrentaram foi por causa da desobediência deles, do povo de Israel. Vejam que eles passaram 40 anos no deserto. Não foi 4 dias nem 40 dias, foram 40 anos. Então eles várias vezes se rebelaram contra Moisés, contra Deus, várias vezes murmuraram, se queixaram, quiseram voltar para o Egito, porque lá eles tinham comida. Eles não se importavam em ser escravos, eles queriam ter comida. E às vezes nós também somos da mesma forma, né? Queremos estar com a barriga cheia, queremos estar com tudo bem conosco e não nos importa o que nós estamos fazendo, a vida que nós estamos vivendo. Então nós temos que pensar, vale mais sofrer com Deus, ser fiel a Deus, do que ter fartura ou ter o suficiente para cada dia, para que nós não fiquemos preocupados e vivendo uma vida longe de Deus. Então que nós possamos meditar, refletir, que Deus às vezes permite que passemos por situações para nos levar para mais perto dele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, dando sequência a esse estudo, mas nos lembremos que nós não deveremos nos surpreender com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.